pregador que a gente pode ter, né? O pastor Paco, pastor geral para o Universitário Mundial, né? Pastor Campitelli, pastor Odaílson Fonseca, né? Cantores como Vocal Livre, Daniel Lidick e por aí vai. Só uma informação. Se você não comprou seu ingresso geral, você pode comprar o ingresso de um dia. Você pode escolher lá, que você vai estar na quarta noite, na terça, na quinta pela manhã. Você pode ir de quarta noite até sábado à noite, você pode ir de manhã ou tarde escolher um dia que você quer participar. Então entre na internet, vá lá no site eu creio que deve estar no site oficial do Adventistas aqui do Ceará, do Jovem Adventista do Nordeste. Você pega o link e pode comprar aquilo que a gente chama de Day Pass, tá bom? O ingresso de um dia. Eu estou com um grupo aqui, eu vou apresentar ali. Fiquem em pé, meninas, eu sou muita menina ali. Não vou falar o nome de todos, mas fiquem de pé, por favor, aquelas meninas ali, são secretárias. Ali tem as secretárias do Ministério Jovem da União Nordeste, e tem duas do meio dando apoio, que é uma gaúcha e outra baiana, tá bom? Podem sentar, obrigado. A da ponta é a Rebeca e a última aqui é a Bruna, não vou falar o nome de todas não, tá bom? Mas elas são as secretárias do Ministério Jovem, né? Estão aí de Alagoas, Pernambuco, Caruaru, Rio Grande do Norte, Piauí, só não está do Ceará, né? A do Ceará deve estar na igreja dela na aldeota. Estão aí já para trabalhar, irmãos, né? Estão aí numa força-tarefa, organizando os detalhes finais. E essa semana vai ser, pelo menos duas coisas vão acontecer, irmãos. Um momento de programação muito lindo, vai ser a programação, mas o foco principal desse evento, sabe qual é? Missão. Por exemplo, nós vamos estar entrando, irmãos, em quase 20 colégios ali daqueles bairros próximos ao Castelão. São Cristóvão, Barroso, Jardim Castelão, são bairros que a gente está abrindo nas escolas. Então, nós vamos pregar dentro das escolas no período de aula, tanto de manhã como à tarde, né? Nós vamos estar fazendo jogos com as crianças no meio da rua, os Kids Games, né? Com o objetivo de recrutar meninos para desbravadores aventureiros. Vamos estar fazendo um impacto grande lá na Ceasa, e fora os impactos vamos estar fazendo no bairro. Então, é um momento de celebração e missão. Tá bom? Então, você que ficou de fora, ainda dá tempo, pegue seu Day Pass lá, que dá para você participar, tá? Vamos estudar a Bíblia? Se eu tivesse, irmãos, a oportunidade de pregar só uma vez, em qualquer lugar, eu ia falar de um tema porque mexe com o meu coração. Sabe qual é? A volta de Jesus. Eu gosto demais de falar disso. Primeiro, eu não nasci na igreja, não fui adventista de criança. Eu já fui aceitar a fé, assim, levar a sério as questões religiosas, quando eu já tinha mais de 17 anos de idade. E a verdade, irmãos, a mensagem da volta de Jesus, ela me curou de um medo. Sabe o que é que eu tinha muito medo? De morrer. E não tinha medo só de morrer não, irmão, eu tinha um medo mais bobo ainda. Eu tinha medo de alma. Alguém já teve medo de alma aí, já? Eu me estudando, eu descobri algumas coisas, irmãos. Eu descobri que quem nasce perto de um cemitério tem um estilo de vida um pouquinho diferente, porque algumas histórias, desde criança você escuta. Eu cresci num bairro chamado Buenos Aires, em Teresina, Piauí, e cresci do lado de um cemitério. Então, muito cedo, eu já vi aquele carro passando com aquele monte de gente atrás para sepultar alguém. E aí vão ensinando a gente até se proteger, irmão, sabia? Quando te passava um carro funerário, eu tinha uma fase, como criança, que eu aprendi que eu tinha que te dizer, sabe qual era? Enterra com rabo de cachorro bicó. Descanse em paz, enterre em rabo de cachorro bicó. Eu não sei se você foi assim, mas você desde cedo aprende a escutar histórias que parecem história de terror. Eu vi um negócio em cima do muro dia de madrugada. Eu ia no cemitério de dia, irmão, corria. Até comia manga. Vocês já comeram manga do cemitério, irmão? Não. O sabor é diferente, é mais cremoso. Mas de noite, ninguém andava dentro do cemitério. E aí vinha a questão de fim do mundo, morte. E o pior, irmão, cedinho na escola você aprende também um negócio chato. Aprende que o ciclo de vida é o que nosso? O ser humano nasce, cresce, se reproduz e o quê? Nossa, acaba ali. Já pensou, irmão, uma criança que nasceu perto do cemitério e diz assim, o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre, e aí, afinal, morre.
E tinha uma vizinha minha, por exemplo, escutava umas músicas, irmãos, que ficavam na cabeça do jeito. Até hoje, essas músicas estão na minha cabeça. E a música parecia filme de terror. Estão vendo um amigo meu ali também? Tinha uma música que dizia assim, ó, ficou na minha cabeça assim: cada história que me contam me dizem ser verdadeira. Tem uma moça que dançou com a alma, uma outra com a caveira. Uma dançou com o defunto na noite de lua cheia. Até de disco voador, irmão, tinha medo. Tinha uma música assim: o disco voador vem rodando por aí, e quando ele atacar, quem dá enchente de escapar, na fumaça vai sumir. Todo mundo vai morrer. Não sei se vocês escutaram essas histórias dos pais de vocês ou avós. Eu escutei muito da minha mãe e dos meus avós. História de fim do mundo. E minha mãe dizia assim: meu filho, se prepare, porque nos dias do fim vai ter 3 dias de escuridão. Tem no Ceará essa cultura, não? Nós vamos ter que se trancar dentro de casa. Olha, contando para as crianças, né? Vamos se trancar dentro de casa, porque vai ter 3 dias de escuridão. Vamos ficar de noite com a vela acesa, rezando de noite, porque vai ser solto um bicho no mundo. Você sabe qual era o nome do bicho? Besta fera. É interessante que a gente estudando hoje, ele misturava coisas da Bíblia, né? Eu não sei, os mais velhos vão lembrar. Nós estamos vivendo um período de guerra, né? E vivemos uma pandemia que foi estranha. Mas eu tinha 10 para 11 anos de idade quando teve uma primeira guerra transmitida ao vivo pela televisão, a Guerra do Golfo, Irã, Iraque, Saddam Hussein. Lembra desse nome? Eu tinha 10 para 11 anos de idade porque aquilo me impressionou demais, porque para minha cabeça de criança, a guerra não era um lugar do outro lado do mundo, não, era um negócio ali pertinho. E a vinheta na televisão, quando dava o plantão das notícias da guerra, eu me lembro, porque era um tambor, saiu uma metralhadora, começava a atirar e disse: mãe, vai passar a cor da guerra. E eu fui para passar uns dias numa cidadezinha chamada Piritoró do Maranhão, que eu acho que ninguém conhece. Alguém conhece? Não. Conhece não, né? Piritoró, que nome bonito, né, irmão? Sabe por que eu lembro desse dia? Porque quando eu desci na rodoviária, um cara forte, alto, ele surtou psicologicamente por causa da pressão da guerra. Ele deu um surto psicológico, ele começou a chorar e gritar dentro da rodoviária: vai todo mundo morrer, meu Deus! E começou a chorar, e o pessoal tentando acalmar e controlar ele. E eu, como criança, olhando aquilo, e me dizendo: está chegando mesmo, agora de verdade. Até, irmãos, que eu vi uma coisa muito maravilhosa na Bíblia. E para mim fez tanta alegria saber uma coisa tão simples. É que esse mundo não vai acabar. Ele vai ser o quê? Transformado. E que Jesus vai? Irmãos, é surpreendente. Como é que pode? Eu até 17 anos de idade, nunca tinha ouvido falar uma coisa tão simples que nós adventistas faz parte do nosso dia a dia. Simplesmente que Jesus vai voltar. E Ele vai estabelecer o seu reino. E que esse mundo mal vai acabar, na verdade, a morte, a violência, a dor. E a pergunta é, quando, né? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Mateus 24, versos 29 e 30. Estou vendo uma guerreira aqui. Conversei muito com o esposo dessa irmã, desde quando fui fazer um evangelismo lá no Industrial. Nosso irmão que descansa já, né? Irmão Geraldo, né? Uma vez que eu preguei na última vez, ele estava aqui, né? Eu conheci muito o irmão Geraldo no Industrial, quando eu fui fazer, estudante de teologia para ser pastor, eu fui fazer o trabalho de evangelismo de Vila da Paz. Na época o irmão Geraldo era do Industrial, deu muito apoio, muito conselho. De vez em quando eu ia na casa lá para bater papo, né? Está descansando o Senhor, logo, logo ressuscitará, né, irmãos? Mateus 24, verso 29. Estou fazendo um esforço tremendo para enxergar, não estou enxergando, deixei os óculos. Voluntário aí para ler o verso 29 e 30. Obrigado, irmão. Eu gostei desse irmão, ele é empolgado, eu fiquei feliz. Jesus diz: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. Então,
o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. Aleluia! Você gostou? Gostei, irmão. Gostei. Se quiser me levar para lá do evento... Tá vendo, tá bom. Como é o nome do irmão? Luciano Filho. Rapaz, leu melhor do que eu 10 vezes. É minha voz, né? Gostei. Luciano Filho. Gostei, viu, irmão do senhor? Vou levar ele para o Piauí. Tá bom, irmão Luciano, que bom. Esse texto, irmão, a primeira vez que eu vi esse texto foi justamente em Piritoró. Estava aquele clima de guerra. Nessa época eu não estudava a Bíblia, não conhecia nada da Bíblia. Mas eu sei que uma senhora, não sei se ela é adventista ou era evangélica ou católica, eu não sei. Eu não tinha curiosidade para essa questão denominacional. Mas aquela senhora entrou e ela disse assim, eu quero fazer uma oração, uma reza com vocês. Eu estava na casa da minha tia. E ela abriu a Bíblia em Mateus capítulo 24 e começou a ler o texto da Bíblia. E haverá guerras, rumores de guerra, terremotos em vários lugares. Então virá o fim. Só que o texto que me chamou a atenção foi esse. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, o poder do céu serão abalado. Então verão no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e muita glória. Irmãos, já como estudante da Bíblia já há mais de 20 anos, eu tenho a alegria de compreender esse texto hoje. E é o texto que eu quero refletir com vocês. Esse texto não diz quando Jesus voltar, mas é claro aí no versículo 30, que ele está falando da segunda volta de Cristo vindo com poder, majestade, muita glória, na companhia dos seus anjos, para recolher os seus. É a segunda vinda de Cristo. Agora é interessante que esse texto aqui, irmãos, é uma resposta de Jesus a uma dúvida dos discípulos, porque Jesus estava passeando com os discípulos. Ellen White fala isso muito claro assim no livro Desejado das Nações, como Ellen White pinta esse quadro, eu acho bonito. Porque diz que ela estava passeando com Jesus, passeando com seus discípulos, e eles olharam para a cidade de Jerusalém, olharam para o templo, e diz que o sol estava se pondo, e os raios solares estavam batendo nos muros de Jerusalém, e os muros eram de um mármore branco, e não naquele momento a cidade parecia que estava entrando em glorificação. A cidade estava glorificada, estava sendo iluminada por causa do reflexo da luz solar num mármore branco. E o discípulo, todo judeu, era orgulhoso daquilo, era encantado com a cidade, era encantado com o templo. E eles voltaram para Jesus. Jesus, ver quão maravilhoso é o templo, ver quão maravilhosa é a cidade de Jerusalém. E Jesus falou uma frase que chocou eles. Sabe qual foi a frase que Jesus falou? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eles ficaram com aquilo na cabeça, e eles chegaram para Jesus depois de Jesus. Nos diz quando é que vai acontecer essas coisas. Nos diz quando será o fim do mundo, quando será a tua vinda. Aí Jesus cita então, Mateus 24, que tem uma aplicação dupla. Ele refere-se à destruição de Jerusalém, que aconteceu 70 de Cristo ali, história que está muito bem narrada, acho que no livro Grande Conflito ali, você pode ver essa história. Mas também fala da sua segunda vinda. Jesus misturou dois assuntos. Mas eu e você temos interesse nesse segundo. Segunda vinda de Cristo. Queria pontuar o seguinte, irmãos. Diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias. A pergunta eu posso fazer para você. Essa tribulação, irmãos, já passou ou ainda vai acontecer, irmãos? Ou não aconteceu, não? Aconteceu ou não aconteceu? A gente às vezes confunde tribulações com perseguições que ainda vão vir. De fato, tem uma perseguição que ainda vai acontecer. É a perseguição de capítulo 13 lá, de Apocalipse 13, onde não vai poder comprar e nem vender quem não tiver o número da besta. Esse é um tipo de perseguição que não aconteceu ainda. Tranquilo, vai acontecer e de maneira rápida. Mas essa tribulação aqui específica, esse tempo aqui profético, me permita assim, adiantar de maneira simples e resumida para vocês. Essa tribulação, na verdade, já aconteceu. Ela é a tribulação que, por exemplo, lá em Daniel 7, diz que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Seria mais ou menos a história da Idade Média, o período em que a igreja foi perseguida.
É lá onde Apocalipse 12 fala de 42 meses. É onde a mulher é perseguida e tem que se esconder. É mesmo 1260 anos ali de Apocalipse 13. Ou seja, essa tribulação, na verdade, irmãos, ela já aconteceu. Resumindo, já passou. A maior perseguição em termos de tempo já foi. Não há mais necessidade de calcular tempos. Não existe mais cálculo nenhum de tempo em profecias bíblicas. Todo cálculo de tempo já se cumpriu, já passou. Existem eventos. Mas tempo não. O último tempo acabou em 1844. Não há mais tempo nenhum, não há cálculo mais nenhum. Agora me admira assim, irmãos. Depois da tribulação, o sol escurecerá. Já aconteceu ou vai acontecer, irmãos? Interessante, irmãos. Quando você pega a história e cruza os dados de livro de Daniel e Apocalipse com a história, você, na verdade, a maioria dos teólogos da linha chamada historicística, porque a Bíblia é historicística, e entre essa linha teológica está os adventistas do sétimo dia, nós falamos pelas conclusões do estudo da palavra, na verdade, que o sol já escureceu. Se você pegar o grande conflito de Ellen White, lá ela fala o momento histórico disso, 19 de maio de 1780, era cerca de 9 horas da manhã, as pessoas estavam indo para o trabalho, indo para os seus estudos, indo para as atividades do campo, os animais também, e simplesmente sem nenhum aviso, o sol se apagou. Imagina o desespero das pessoas, irmãos, o sol se apagar, sem saber que ia voltar, sem a estrutura de eletricidade que nós temos hoje, sem os meios de comunicação como o celular que temos hoje, não tinha nada disso. Irmãos, as pessoas ficavam desesperadas, porque o sol se apaga, e ela diz que a escuridão era tão grande que as pessoas não enxergavam o palmo do seu nariz em alguns lugares. E eles desesperados, tentando chegar em casa, os animais correm no meio da rua, sem entender nada do que estava acontecendo. E voltaram, aí eu fico pensando, irmãos, e se uma criança igual eu, tivesse a história que diz que no fim do mundo ia ter 3 dias de escuridão, tivesse escutado algo assim? E eles escutavam essas histórias. Nada do sol voltar, foi avançando o tempo que seria o dia, não veio o sol, chegou o horário que seria o horário da noite e a lua apareceu. E a lua apareceu o que foi, irmãos? Vermelha como sangue. Vermelha como sangue. Na mesma noite. Nós acreditamos, irmãos, e isso com base no estudo da Bíblia, que isso já aconteceu. As estrelas, irmãos, as estrelas caíram do firmamento, isso já aconteceu ou vai acontecer? Alguém poderia dizer algo quando? Irmãos, existe um dia também, conhecido como chuva de estrelas. Da noite do dia 12 para o dia 13 de novembro de 1833, aconteceu um fenômeno que, inclusive, um jornal americano narrou no dia seguinte. Ele narrou da seguinte forma: ontem aconteceu aquilo que a Bíblia falava, uma chuva de estrelas. Porque naquela noite, irmão, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas passaram a noite na rua olhando para o céu. Sabe por quê? Eles olhavam e as estrelas todas se moviam a um só tempo. E alguns sabiam ali que a Bíblia falava daquilo. Irmãos, a tribulação já passou, o sol já escureceu, a lua perdeu sua claridade, as estrelas caíram do seu firmamento. O texto que eu estou lendo com você diz assim: o poder do céu será o quê? Abalado. Se eu pegar os textos paralelos a esse texto, de Apocalipse 6, por exemplo, fala que o céu vai se enrolar como uma folha de papel, ou como uma folha de pergaminho. Isso aí já aconteceu ou vai acontecer, irmãos? Sabe o que me surpreende muito, estar estudando isso aqui com você hoje? É que esse evento, dessa revelação de Jesus, é a única coisa que ainda não aconteceu. Mas quando é que ela acontece? Na própria volta. É na própria volta, irmãos. Se a pregação, as revelações de profecia de Jesus fossem apenas essas, eu podia falar uma coisa bem clara para vocês. O que está faltando para Jesus voltar?
Se fosse apenas as revelações, absolutamente nada. Se fosse apenas esse texto, absolutamente nada. Se eu pegar o texto de Mateus 24, todo faltou uma coisa: o evangelho ser pregado em todo o mundo, então virá o fim. Irmãos, não é um texto da Bíblia isolado. Na verdade, a Bíblia fala 8 vezes mais no Novo Testamento, ou melhor, a Bíblia fala 8 vezes mais da segunda vinda de Cristo do que a da primeira. Se a Bíblia falou da primeira e ela se cumpriu claramente, e ela fala 8 vezes mais da segunda vinda de Cristo, só no Novo Testamento são 365 versículos falando que Jesus vai voltar. Não é um texto isolado, irmãos. Eu posso usar uma expressão, a seguinte expressão: a Bíblia está gritando que Jesus está voltando. Se eu pegasse Daniel 2 com vocês, eu não vou estudar todos os textos, não temos tempo para isso, mas se eu pegasse Daniel 2, irmão, alguém lembra lá o que é que tem em Daniel 2? É um sonho de uma estátua. Lembra da estátua? A estátua tinha uma cabeça o quê, irmãos? De ouro. Peitoral de quê? Prata. Os quadris de bronze, os pés ferro, as pernas ferro, os pés ferro misturado com barro. E essa profecia simboliza o que, irmãos? A história, o tempo passando. Nabucodonosor, Babilônia, era a cabeça de ouro, no tempo de Daniel. O tempo já foi passando, irmãos. Nós estamos em que tempo? Nos pés, os reinos divididos, ferro misturado com barro. E como é que essa visão acaba, irmãos? Lá tem uma visão de uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra vem e destrói o que, irmãos? A estátua, ou seja, destrói esse mundo. O que é essa pedra, irmãos? O reino eterno que jamais será destruído. Portanto, essa pedra é a volta de... Nós estamos em que momento vivendo da história aqui, se fosse Daniel 2, irmãos? Nos pés, irmãos. Está no final dos pés. Eu posso dizer que está nas pontas do dedo. E a próxima coisa é a volta de Jesus. Se eu fosse pular para Daniel 7, a mesma coisa da estátua agora é revelada em animais. O leão, o urso, o leopardo, um animal estranho que tem 10 chifres, 7, e um chifre lá derruba 3, e esse ponta pequeno é o período da perseguição. Irmãos, e esse animal será destruído. Sabe o que a gente olha para Daniel 7, sabe o que percebe? Estamos vivendo a véspera do animal ser destruído. Se eu pular para Daniel 8 e 9, lá está a maior profecia de tempo, que eu já falei. E que tempo profético? Há 2.300 tardes e manhãs. E você olha esse quadro hoje e percebe, sabe o que, irmãos? Que ele já passou. Desde 1844. Já se foi. Se eu pular para o livro de Apocalipse, irmãos, começa com as 7 igrejas, o livro de Apocalipse. E você olha que as 7 igrejas também estão relacionadas a um período de tempo. E você olha para a última é qual, irmãos? Laodiceia. Estamos vivendo ela. E ela termina quando? A volta de Jesus. Depois vem os 7 selos. E estamos no sexto. O sexto fala justamente de Mateus 24. Já está vindo o 7, irmãos. O 7 é a volta de Jesus. 7 trombetas. Apocalipse 10. Que é o anjo que desce do céu, que já veio. Você vai para Apocalipse 11, 12, 13, está lá, a mulher perseguida, já está no final, irmãos. Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas que começaram já desde 1944. Irmãos, a Bíblia está gritando uma coisa e nós temos o privilégio de ver à nossa frente. A Bíblia está gritando que Jesus está voltando. Não é só uma ideia bonita não, irmãos. Não é só uma ideia bonita. Sabe o que eu olho para a Bíblia hoje, irmãos? O que falta se cumprir, ele não precisa de meses, muito menos de anos. Pode ser em dias ou semanas. Se eu pudesse resumir o que falta cumprir, irmãos, se eu resumisse de maneira bem rápida,
Falta a igreja ser batizada com a chuva serôdia do Espírito Santo. Para isso a gente precisa fazer um revivamento e reforma, buscar a intensidade desse batismo na chuva serôdia. Quando a gente for batizado na chuva serôdia, a gente vai pregar de maneira intensa e vamos concluir a pregação do Evangelho. O mundo vai nos odiar por isso e vai tentar nos parar, e para nos parar, vai impor perseguições. Aí vem a questão do domingo, aí vem aquele povo, a gente tem que sair das pequenas cidades, depois sair das grandes cidades, depois das pequenas. E quando a gente tiver um momento intenso de perseguição, Jesus volta. Irmãos, isso aqui, ó, irmãos, é assim, ó. É rápido. Não precisa de tempo, não precisa de anos, não precisa. Não precisa disso, irmãos. E a gente olha para a história, irmãos, e recente eu e você vivemos um negócio estranho. No final de 2019, eu e você que estávamos aqui, eu estava migrando para o Piauí, estava se transferindo para o Piauí nesse período, mas no final de 2019, nós estávamos aqui no Brasil escutando, lá na China estava começando um problema. Era um vírus diferente, aí veio a primeira vez o nome chamado coronavírus, isso em dezembro de 2019. Daqui a pouco as notícias lá da China, da China, e os olhos do mundo começaram a voltar para a China. Pandemia, isolamento social, falta de atendimento médico, gente morrendo. O que era em dezembro de 2019 na China, em janeiro de 2019 era na Itália. Em janeiro de 2020 era na Itália. Em fevereiro de 2020 era onde, irmãos? No Brasil. No Piauí. No Ceará. Irmãos, 2 meses. A configuração do mundo mudou. Completamente. Leis sendo votadas, pressões por necessidade. Eu não estou questionando isso. Estou apenas falando de como o mundo pode mudar de maneira rápida. E de leis muito semelhantes em todo lugar do mundo. Ações muito semelhantes. O mundo numa configuração, irmãos. Paulo diz o seguinte: vós que conheceis o tempo. Romanos 13, verso 1. Vós que conheceis o tempo. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que o princípio cremos. Vai a outra noite, vem chegando o dia. Vamos deixar as obras das trevas nos revestir da arma de luz. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que estamos perdidos. Jesus ainda não voltou por amor a mim e você. E se nós estamos nesse sábado de manhã aqui, nesse primeiro sábado de dezembro de 2023, é porque mais uma vez Ele quer dizer ao nosso coração: filho, se prepare. Me permita falar rapidamente desse evento. Como é que esse mundo vai acabar? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, verso 7. Entrando aqui na parte final da mensagem. Apocalipse, capítulo 20, verso 7. Meu irmão Luciano vai ler para a gente também. A derrota de Satanás. Depois que os 1000 anos terminaram, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharão pelo mundo e cercarão o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama, mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Texto estranho, irmãos. Mas Deus nos mostrou
Isso aqui que ainda não aconteceu. Aqui é o fim do mundo na Bíblia. É o momento em que esse mundo mal ele é destruído. Aqui são assuntos que se misturam porque está relacionado à segunda vida de Cristo com a vinda da Nova Jerusalém, da nova terra, que são dentro de um período de 1000 anos, onde Deus ele faz a completa obra de restauração. Mas é o seguinte, irmãos, Jesus volta agora, e está perto. E quando Jesus voltar, o que vai acontecer com nós vivos aqui, irmãos? O que vai acontecer com a gente? Preparados, vamos dizer assim, santos. Nós vamos ser o que, irmãos? O que? Transformados no abrir e fechar de olhos. O que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. O que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Eu gosto de viver assim, irmão. Quem é feio vai ficar bonito. Né? Quem é doente vai ficar? Vai acabar, irmão. Dor de dente, dor nas costas, cicatriz. Se tiver um braço vai faltar. Pelo branco, tudo bonito. Imagine eu que luto para perder peso, acabou de emagrecer, ficou bonito. Sem colesterol, sem diabetes. Eu não tenho nada disso, graças a Deus. Viu? Mas quem tem não vai ter preocupação mais com isso. Só vai ter um probleminha que não vai ser resolvido de imediato, viu? É os baixinhos, irmãos. Eu não vou ficar alto uma vez não, tá? Eles vão começar a comer da árvore da vida, e vai demorar uns 1000 anos, aí vão crescendo devagarzinho. Os mortos em Cristo. Nosso irmão Geraldo. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer, irmãos? Ressuscitarão. Sem reclamar de dor, mais nada disso, irmão. Acabou. Está lá descansando. A próxima consciência do nosso irmão Geraldo é a alegria daquilo que ele pregou, que ele acreditou, que ele tanto falou. Com o coração cheio da mensagem da volta de Jesus. Jesus volta e ele ressuscita, irmãos, completamente transformado, com saúde, com alegria, com felicidade, poder abraçar sua esposa, filho, família. Os ímpios, irmãos, que não estão prontos, o que acontece com eles? Continuam lá mortos. Os que não estão preparados, irmãos, o desespero é tão grande que vão pedir para morrerem. Eles vão morrer. Aí a terra vai ficar aquilo que te chama de prisão de Satanás. 1000 anos, porque Jesus vai pegar os salvos e vai levar para onde? Para o céu. Passar quanto tempo lá? 1000 anos. As alegrias, irmãos, alegrias e surpresas, surpresas positivas. Eita, fulano de tal, tu está aqui. Aquele irmão que dava trabalho. Você chega lá no céu passeando, está lá ele comendo caju, debaixo do cajueiro, todo feliz. Tu veio para cá, vim. Tu tá aqui, tô. Cadê fulano de tal? Rapaz, não salvou não. Meu Deus do céu, o que foi que houve? Jesus, o que foi que aconteceu? Ih, pois. Tá aqui as razões. Depois de 1000 anos, né? 1000 anos ali tirando dúvida, convivendo com os santos, com Jesus. Depois de 1000 anos, na nova terra, já comendo da árvore da vida, já sentindo nenhum tipo de dor, nada. Ah, irmãos, eu gosto de pensar nessas coisas. Quem gosta de planta aí? Planta? Tem irmã que gosta de planta? Irmão, se você se encanta com as plantas aqui, uma das plantas que eu mais admiro, irmão, eu acho tão lindo uma samambaia. Eu acho lindo demais a samambaia. Minha mãe gosta muito de planta. Mas imagine uma irmã dessa que gosta, irmão, que conversa com as plantas. Imagine quando vê aquelas rosas lindas, o cheiro, o brilho, a vida. Quem gosta de bicho aí? A minha secretária, se depender dela, tinha 30 gatos ali na casa. Minha família, minha esposa e minha filha me convenceram de ter um cachorro em casa. E eu aceitei no começo com raiva. Você passa mal o bicho rápido. Eu posso chegar 1 da madrugada em casa, 2 da madrugada. Na hora que eu bato a chave no ferrolho, ele dá uma latida só. Diz assim, estou vivo, estou acordado. Quando eu abro a porta, é um ritual já, irmãos. Ele vem para cima de mim, eu pego ele, aí ele balança o rabo, eu seguro ele aqui, deixando o rabo aqui, boto no chão, ele dá um monte de rodada. Feliz. Posso chegar 1 da madrugada. Irmão, me apeguei ao bicho. Se a gente se apega aos bichos aqui, irmãos, como é que vai ser na nova terra? Os bichos mais lindos, sem nenhum doença, sem nenhum animal feroz.
Aqui no Ceará tem uma irmã lá do distrito de Jardim de Jatobá, onde fui pastor. Ela tinha gato, tartaruga, papagaio, cachorro, pato. Ela vive sozinha. Pastor, mas isso aqui é um zoológico. Eu gosto de vir aqui para mim. Mas ela gosta, é apaixonada por bicho. Quem gosta de música aí, irmãos? Oh, é tão bonito ouvir a voz do Luciano, né, irmãos? Nossa moça jovem aqui cantando agora há pouco. Você já imaginou o que é um coral de anjos cantando, irmãos? Como é que vai ser, irmão? Diz que um anjo faz as 4 vozes ao mesmo tempo. Como é isso? Quem gosta de comer aí? Oxe, ainda bem que aqui não gosta muito não, né? Imagine, irmão, qual a fruta você gosta aí? Qual a fruta você gosta? Diga aí. A fruta que você mais gosta? É o quê? Manga, abacate, caju, siriguela, piqui. Alguém... Até o piqui, irmãos, vai ser bom no céu. Abacate sem açúcar, só com mel. Imagina, irmão, você comer à vontade as frutas. Você acha que as frutas de hoje, irmãos, são boas igual a do Éden? Não, e a gente gosta. Imagine como é que será comer uma siriguela vermelhinha no céu, irmão. Uma ata, uma pinha, uma jaca. E não se preocupar com o negócio de colesterol, de nada disso, de engordar. Não! Eu comer à vontade, né, irmãos? Acho que eu sou gordo por causa disso. Só pensa em comer, né, irmão? Ei, irmão, você tem vontade de conhecer algumas pessoas da Bíblia? Eu tenho. Imagine conhecer Davi. Ei, Davi. Como é que tu arrancou a cabeça daquele gigante? Daniel, Paulo, Abraão, José. Irmãos, ver anjos, os querubins, serafins. E a maior alegria do céu qual é, irmãos? Ver Jesus. Irmãos, eu gosto de Ellen White, ela aplica esse texto assim, que Paulo disse: olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, nem jamais penetrou no pensamento humano que Deus tem preparado para os seus. Irmãos, nós não conseguimos pensar naquilo que Deus está preparando para nós. Eu fico pensando assim, meu Deus, qual foi o melhor dia da minha vida? Um dos melhores. Eu podia citar bons dias que eu tive. O dia que casei, o dia que fui aprovado no vestibular, o dia que fui chamado para ser pastor, o dia que nasceu minha filha. Foram dias tão felizes, irmãos. E essa felicidade, imagine essa felicidade sendo multiplicada por 1000, mais 1000, e de maneira constante, infinita. Olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, né? Nem jamais penetrou no pensamento humano que Deus tem preparado para os seus. O céu, irmãos, é melhor do que a gente pode imaginar. A gente se acostuma com esse mundo mal, irmão, porque a gente acostuma com tudo. Semana eu passei ali no Vila da Paz, ali, o bairro de Maracanaú. A irmã morou ali pertinho. Por que eu lembro daquele bairro, irmãos? Porque a primeira vez que eu fui lá, irmãos, lá tem uma fábrica chamada Cisal, que ela dá um mau cheiro horrível. E o pastor Washington, na época, me disse: José, tu vai fazer o trabalho aqui, tu vai passar 3 meses aqui para tu abrir a igreja do Vila da Paz. E ele me levou para o Vila da Paz, irmãos. Quando eu desci do Vila da Paz, que eu fui respirando, meu Deus do céu, que bicho morto é esse, pastor? Ele disse: não. Ele disse uma frase que eu não queria ouvir. Ele disse: não, aqui é assim. É o quê? Eu vou passar 3 meses aqui. E eu olhei para o povo na rua, irmão, os meninos jogando bola, as pessoas na porta bebendo ar, conversando, batendo papo. Eu, meu Deus, o povo está morando aqui, tá? E deu logo uma dor de cabeça. Eu sou de família simples, pobre, irmão, eu não tenho besteira com nada. Mas meu irmão, para beber água ali, era, meu Deus, parece que a água tinha um gosto do negócio. Primeira noite, fui dormir com dor de cabeça, cheirando um sabonete. Meu Deus, parece que o cheiro pregnou minha cabeça. Eu fiquei pensando, eu tenho que esquecer. Eu não vou embora por causa disso, não. Aí fiquei lá, irmãos. Aí deu fome, não tem jeito, tem que comer. Comer com gosto do bicho, amargando na boca, não vai assim mesmo, você vai. Uma semana, 2 semanas. Tá com 3 semanas lá, fazer assim, ó. Oxente. Acabou. Você acha que acabou, irmão? O que aconteceu? Aconteceu? Me acostumei, irmãos. Irmãos, se a gente pudesse comparar o Éden ou a nova terra com essa terra, a gente não ia querer morar 1 minuto aqui.
Quando Ellen White foi em visão, que ela viu as coisas da nova terra, que o anjo pediu para ela acordar, ela disse assim, ó, por favor, deixa eu aqui. E o anjo, não, você precisa acordar. E quando ela acorda, ela disse, ó, percebia quanto esse mundo era escuro e mau. Irmãos, se a gente pudesse ver o Éden, ou ver a nova terra, nós não iríamos querer morar um minuto aqui. Porque Deus tem preparado algo melhor, irmãos. Não se acostume com esse mundo podre, de morte, de doença, de violência, de ilusões do pecado que só nos faz sofrer. Não se acostume com esse mundo. Não é o que Deus está querendo para nós, não é. Esse mundo está estragado, esse mundo está podre, e ele vai ser queimado. Ele vai ser destruído. E o diabo está tentando nos iludir, irmãos. O diabo está tentando tirar a nossa atenção do que está bem perto, do que está próximo, do que está chegando, do que está às portas. Ele está tirando a gente, irmãos, por causa de um celular. Tem gente se perdendo por causa de um celular. De manhã, de vez de orar, ler a Bíblia, não. Vai logo para o Instagram e começa a ver as notificações. E abre o WhatsApp, acabou, chegou a hora de trabalhar, acabou. A mente cansada, não lê a Bíblia, não orou, não fez nada disso. E está aí um falso namoro, um falso emprego. Como se o nosso mundo fosse esse, como se os prazeres da terra fossem essa. Depois de 1000 anos, o texto que eu li aí, irmãos, fala o seguinte. Depois de 1000 anos, a cidade de Santa desce do céu. Tem uma piada adventista que eu gosto dessa piada, né? Assim, quem quer ver a cidade de Santa descendo do céu? Você não pode levantar a mão, né, irmãos? Porque você não pode ver ela descendo. Você tem que estar dentro dela, né? Porque quem vê está o que, irmãos? Está perdido, está fora. Então, não relevante. Quem quer eu não quero ver não, irmãos. Eu quero estar dentro, é diferente. A cidade santa desce do céu, todos nós estaremos dentro dela. E ela desce para onde? Para a terra. Ela é fincada aqui, a Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Sabe por que novos céus e nova terra, irmãos? Porque é não somente a capital da terra, mas a capital do universo. Por isso novos céus, porque ali se tornará a morada de Deus, é o centro do trono de Deus. O próprio Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, diz Apocalipse. A cidade desce da terra, irmãos, só que nesse momento acontece um negócio estranho. Os ímpios ressuscitam. Todos os perdidos ressuscitam, irmãos. E aqui aparece um texto forte para vocês que moram na praia, e é compreendido mais do que a gente que mora lá no Piauí. Diz que a multidão de perdidos é como a areia do... Irmãos, areia do mar. Você já foi na praia só de Iracema e olhar o que é a areia do mar? Diz assim, a multidão de perdidos é como a areia do... É o que João vai explicar o que ele estava vendo, a expressão que ele tirou. É como a areia do mar. Satanás toma a frente deles, porque Satanás é solto, ou seja, ele volta a tentá-los. Pelo menos 2 mentiras Satanás conta para eles. Sabe qual é a primeira mentira? Ei, vocês estão ressuscitando porque eu estou ressuscitando vocês com o meu poder, diz Satanás, Lúcifer para eles. E eles acreditam. Aí Satanás bota a segunda mentira na cabeça deles, sabe qual é? Ei, nós somos um exército tão grande, que se a gente se unir aqui, a gente consegue tomar a cidade santa pela força. O texto aí de Apocalipse 20, verso 7 e diante, é um texto de guerra, aparecem expressões de guerra. Marcharam, sitiaram, batalha, guerra, peleja, é um texto de guerra. Por quê, irmãos? Eles se organizam num exército poderoso, Satanás à frente, pega os piores demônios e divide eles em grupos. O diabo é muito organizado, ele aprendeu com a organização do céu, porque os anjos são divididos em grupos, e cada grupo de anjos tem um líder, e Satanás pega essa organização e estabelece o seu exército. Pega os piores homens, piores generais. Aí você imagina Calígula, imagina Nero, imagina Hitler. Pega aqueles homens sanguinários, bota para liderar. E eles, irmãos, na inteligência deles, eles se organizam no exército. Ellen White diz que eles conseguem pegar resto de materiais e rapidamente fabricam armas de guerra, apetrechos de guerra para atacar. Eles se organizam mesmo. E eles vão marchando em direção à cidade. Talvez com um grito de guerra diabólico. Um exército como a areia do mar de perdidos. Eu não tenho uma cena de terror isso aqui.
Eles não ressuscitam transformados não, irmãos. É o mau caráter deles, a ira, a raiva, as cicatrizes, o ódio estampado no rosto deles. Satanás à frente com os demônios, eles avançando em direção à cidade. Só que quando eles estiverem chegando na cidade, Jesus manda fechar as portas. Jesus se eleva num trono bem acima e eles param. E começa o juízo final, o juízo executivo. Se abrem-se os livros e começa o julgamento. Eu gosto de estar lá no Grande Conflito. Nos últimos capítulos ele diz que Ellen White diz assim, pareceu não ser uma visão panorâmica, é como se fosse um grande telão. Surge no telão no céu. Imagina os ímpios, agora eles olham para o céu e veem um telão. E sabe o que começa a passar no telão? A história da humanidade. Eles veem lá Adão e Eva sendo criados, eles veem Adão e Eva comendo de um fruto proibido, eles veem Adão e Eva sendo expulsos do jardim, eles veem Caim matando Abel, e eles se colhem na história da humanidade. Eles veem o dilúvio, veem os patriarcas, os profetas, até que eles veem aquele menino nascendo, e os anjos cantando. E eles veem a história de Jesus. Eles veem a bondade, a perfeição de Jesus, a obediência de Jesus. Eles veem Jesus sendo preso, crucificado, morto, sepultado. Mas Jesus ressuscita. Eles ficam admirados daquilo. Termina a história geral. E agora cada um passa a ver a sua própria vida. O olhar de Jesus incide sobre os ímpios. Na hora do julgamento, quando ele abre os livros e quando o olhar de Jesus incide sobre cada um, é como se cada um tivesse seu julgamento pessoal. Ele vai ver a própria vida na sua própria memória. Ele vai ver como não vê, vai ver com os olhares de Deus. Deus mandou pessoas, mandou anjos, pessoas oraram por aqueles. Deus mandou missionários, alguns foram da igreja, alguns estiveram vivos, felizes e tal, foram muito envolvidos, mas simplesmente fizeram as escolhas erradas, as escolhas bobas. E não adianta Deus mais dar tempo para eles, porque não adiantava mais tempo, porque já é tarde demais. Aí eles percebem, irmãos, que fizeram a escolha errada. A gente fala assim, irmãos, do inferno. Inferno não existe aquele inferno com que é pitado, mas a Bíblia diz assim, que nesse momento haverá choro e ranger de dentes. Não é por causa do fogo que vai descer, não, irmãos. É a dor emocional e espiritual de estar olhando para a nova terra, de estar olhando inclusive para amigos lá dentro, para parentes lá dentro e eles do lado de fora. Aí eles veem a beleza dos anjos, a beleza dos santos transformados. Aí eles olham para fora e vê Satanás à frente deles, o ódio, a tristeza estampada nas pessoas que estão ao seu lado, e eles percebem que fizeram a escolha errada. Mas é tarde demais. Repito, não adianta dar Deus mais tempo para eles não, porque eles não mudariam. Aí acontece uma coisa bonita, acontecerá. Paulo diz em Gálatas que todo joelho se dobrará. Os ímpios se curvarão, irmãos, e declararão que Deus é justo e que Deus é amor. Desce fogo do céu e o mundo agora começa a pegar fogo. Eu que tinha medo desse momento, irmãos, eu imaginava que um dia isso ia acontecer, que o mundo iria pegar fogo, mas quem queima é os ímpios, irmãos. Os ímpios é quem queima. O combustível desse fogo é o pecado, e o fogo domina todo. O único lugar que não é atingido é a cidade santa e todos os santos que estão dentro dela. E o fogo não se dura de forma eterna, os efeitos dele são eternos, mas o fogo não. O último a terminar de queimar será Satanás, Lúcifer. Até com uma hora ele termina de queimar. E o milagre da limpeza é completo. A terra é restaurada. Jesus manda novamente abrir as portas da cidade santa. E aí se cumpre Apocalipse. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que desceu do céu, e Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas serão passadas. Irmão, eu finalizo. Semana eu vi um vídeo que me chamou a atenção. O vídeo era de pessoas que têm aquele problema que só enxerga preto e branco, daltônico, obrigado. E a experiência lá é porque era
um senhor de idade já, um pai de família, um menino. Era a primeira vez que eles iam usar um óculos especial para poder enxergar pela primeira vez na sua vida um mundo colorido. Só enxergavam um mundo preto e branco. Irmãos, era instantâneo. Na hora que eles botavam óculos, eles davam uma cara de espanto, depois eles tiravam o óculos, quase todos fizeram a mesma coisa. Depois colocavam e se espantavam e começavam uma reação natural. Sabe qual era? Chorar. De alegria. Porque a primeira vez estavam vendo o colorido. Irmãos, nós não estamos enxergando. Nós não somos capazes de enxergar a nova terra. Mas vai ser um espanto tão grande, irmãos, quando a gente poder ver o novo céu e a nova terra. E finalizo já, que são quase meio-dia. Sabe qual é a alegria de pregar isso dessa manhã? É porque ainda dá tempo, irmãos, de escolher o lado que você quer estar. Ainda dá tempo, irmãos. Você pode ser um pecador. Você pode ter entrado nessa igreja aqui sujo hoje. Você pode estar com consciência pesada. Você pode ter feito uma escolha errada. Você pode estar vivendo o pior momento espiritual da sua vida. Mas eu quero dizer para você que se você está hoje aqui dentro, ainda temos uma alegria, porque hoje é dia de salvação. E ainda dá tempo de escolher o lado que você quer estar. E a Bíblia está gritando que Jesus está voltando. Irmãos, há uns 5 anos atrás, eu estava aqui em Fortaleza. Eu tive um sonho muito lindo. Sonhei que um anjo me acordava. Eu disse: Cildo, vem cá. Ele me pegava pela mão e me levava para a rua. E ele dizia assim: olha para o céu. E eu olhei para o céu. E quando eu olhei para o céu, irmãos, eu só vi uma plataforma. Isso é um sonho, tá bom? Eu vi uma linda plataforma e os anjos começaram a voar e pousar. E eu vi aquilo com muita nitidez, com muita clareza, assustado e maravilhado. E os anjos começaram a pousar e se organizar, irmãos. Eu percebi que eles estavam se organizando num grande coral. E no sonho, eles cantaram a música, a forma mais linda que eu já ouvi de música na minha vida. Eles cantaram uma música. A letra da música era o seguinte, uma música conhecida. A letra era: breve virá, breve Jesus voltará. Irmãos, eu fiquei maravilhado. E é como se Deus estivesse dando um recado para mim. Breve virá, breve Jesus. Mas não preciso de sonho, irmãos, porque a Bíblia está gritando isso. Breve virá, breve Jesus. Irmão, não se perca, irmão. Desperta, acorda. A salvação está a um passo. Jesus chegou, falou para a gente, revelou, irmãos, abriu nossa mente, abriu nosso coração. Eu e você fomos capazes de compreender que Ele está voltando. Alguns de nós teve o privilégio de ser educado desde criança dessa forma. Jesus está voltando. Breve virá, irmãos, breve virá. Breve Jesus. Eis que vem, você demora. É assim que termina a Bíblia, né, irmãos? Maranata, o Senhor logo vem, irmãos. Quantos aqui querem preparar-se, irmãos? Quem está preparado no seu coração para a volta de Jesus? Ei, a minha mensagem vai ser principalmente agora aqui, para finalizar mesmo, para a gente ir embora. É para você que se sente perdido hoje. A obra que Deus começou na tua vida, irmãos, Ele vai terminar. Deus não desistiu de você, Ele te ama. E Ele não desistiu de você. Não deixe o diabo fazer com que você desista de si mesmo. Você pode estar vivendo a sua escuridão espiritual. Desperta, acorda. Porque Jesus está voltando. Irmão, a Bíblia está gritando que Ele está voltando. Nossa irmã irá cantar, teremos mais um louvor. Irá cantar, irmãos. E numa manhã de sábado, é mais uma vez a gente colocar no coração, irmãos, aquilo que Deus revelou quando eu tinha 17 anos de idade, na Bíblia, é que Ele virá e não tardará. Breve, Ele virá.
preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Logo, logo, irmãos, o céu será uma realidade. Mas hoje o céu precisa estar no nosso coração. Que a gente sejamos firmes naquilo que Deus nos revelou, porque Ele está voltando. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Pela alegria de estarmos na Tua igreja, no Teu santo dia, fazendo parte de um povo que até no próprio nome anuncia que Tu está voltando, o Teu Filho Jesus está voltando. Mas Tu sabes, Senhor, que é muito fácil se perder nessa terra. Tu sabes, Senhor, que é muito fácil se iludir com as coisas desse mundo. Mas, Senhor, obrigado porque um dia Tu chegou, enviou um servo Teu, enviou uma música, enviou uma mensagem, enviou um amigo, enviou desbravadores, aventureiros, não sei se um jovem, que abriu a palavra para nós e mostrou que Jesus voltará. Senhor, pouca coisa falta se cumprir, Senhor. Mas entre as coisas que faltam se cumprir, Senhor, uma requer o nosso preparo.
um reavivamento, uma reforma na vida de cada um de nós, Senhor. Por isso, nos desperta da escuridão e mornidão espiritual que estamos vivendo. Dá-nos o Teu Espírito Santo, Senhor. Mas talvez a primeira coisa que precisamos nessa manhã, Senhor, seja o Teu perdão. Por isso, perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Nos dá a oportunidade de começar a vida cristã mais uma vez. Alguns de nós precisam do Teu perdão, Senhor. Precisa ser aceito por Ti, amado por Ti, se sentir abraçado por Ti, Senhor. Tu sabe que o diabo está arrastando alguns de nós para a perdição. Nos salva, Senhor. Estamos morrendo. Estende Sua mão sobre nós, Senhor. Nos protege, nos cura, nos liberta. Nos salva, Senhor. Logo, logo, Senhor, Tu voltará para acabar com esse mundo de morte, de doença, de solidão, sofrimento, problemas financeiros, problemas emocionais, violência. Nos ajuda, Senhor, a passar pela transformação desse mundo, para estarmos logo na nova terra. Que essa alegria seja renovada, Senhor, nessa manhã, mais uma vez em nosso coração. E a gente não venha perder, Senhor, o foco de ser um povo que conhece o tempo e sabe que logo, logo Tu virá e não tardará. Nos dá a Tua paz, nos despede em paz, em nome de Jesus. Maranata. Amém.